Olá, começa agora mais um Saber Direito Profissão, o programa que te ajuda a entender melhor as diversas áreas do direito de uma forma simples e didática. O curso dessa semana foi sobre licitações e contratos administrativos. E quem deu essas aulas para a gente foi o professor Daniel Barral, que eu recebo agora para um bate-papo. Tudo bem, professor? Tudo bem, Flávia. Obrigado por me receber. Professor, a gente gosta de começar perguntando como o direito entrou na sua vida. Sim. Olha, essa pergunta é interessante porque eu não tenho nenhuma tradição familiar no direito e foi uma escolha muito pessoal porque eu acredito muito no ideário da justiça. Assim, eu fui muito seduzido no início da faculdade pela possibilidade de aprimorar a atuação da sociedade de uma maneira geral. E eu acho que o direito, ele contribui com isso, ele faz com que nós tenhamos uma reflexão em relação ao que é importante em termos de justiça social e equidade na relação das pessoas, né? Então, eu me motivei muito por isso. E quando começou a trabalhar, se concretizou tudo que o senhor pensava na faculdade? A verdade é que quando a gente vai para a realidade, a gente sempre tem que olhar as situações práticas com certa temperança. Então, eu identifiquei as mazelas da administração pública, às vezes as dificuldades em concretizar os preceitos constitucionais, mas eu acredito que o papel do advogado público é contribuir na aproximação, né, da realidade com os princípios e com os objetivos constitucionais. Eu acho que essa é a batalha diária da administração, né? Tentar concretizar o direito. Às vezes não é tão fácil, mas é a nossa missão. E o direito administrativo surgiu como, professor? O senhor já pensava nele desde o início da faculdade? Na verdade, não. Assim, eu era apaixonado pelo direito penal, mas quando eu me deparei com as demandas administrativas da realidade do concurso público que me impôs, né? Eu sou membro da Advocacia Geral da União, e desde que eu comecei a trabalhar, eu fui designado para a área de assessoramento jurídico dos gestores públicos. Então, por dever de ofício, eu me especializei na parte das contratações públicas, que era a grande atividade que eu assessorava, né? Bom, professor, vamos abrir espaço agora para uma perguntinha de um estudante de São Paulo, o Kaique Gomes. Vamos conferir. Professor, para você, o que uma pessoa interessada na área do direito deve saber antes de escolher a profissão? O estudante de direito, ele precisa conhecer tanto os clássicos do direito como ser versado na palavra, porque a palavra é o nosso instrumento de trabalho. Então, eu acho que você tem que refletir sobre as suas preferências pessoais e se identificar com uma pessoa que quer convencer a outra do seu ponto de vista. Se você tiver essa característica, eu acho que é um caminho interessante para você trilhar. Isso é trabalhado ao longo do curso, professor? Quando vocês fazem direito, eles ensinam ali a arte da oratória? Deveria ser explorado de um modo mais adequado. Eu acho que não. Mas como o direito ele é uma experiência que eu acho que é um aprendizado contínuo, o profissional que quer se aprimorar nessa área tem que estar sempre buscando uma qualificação adicional e é o que eu acho que os bons advogados fazem. É uma experiência de aprendizado contínuo, inclusive ao longo da vida profissional. A gente sabe que todo mundo que quer ser um bom profissional precisa se dedicar muito, mas na área do direito isso é ainda mais forte. Eu não sei se é mais forte ou se, dada a ampla competição que existe hoje no mercado de trabalho, apenas esses que têm essa preocupação constante com o aprendizado acabam se destacando nas suas mais variadas vertentes. Mesmo no concurso público, que a gente pode pensar que não é tão importante assim a qualificação, porque em tese o concurso público nivela a todos, eu acredito que isso não é tão verdade assim. Hoje as oportunidades de trabalho nas iniciativas mais interessantes são voltadas para aqueles que procuram um diferencial. Então, eu acho que no direito, o profissional que se mantém estanque, sem atualização, ele fica para trás, tanto no mercado público como no mercado privado. Pois é, o senhor está falando aí dos concursos e o senhor seguiu carreira no serviço público. Isso já era uma opção desde o início? Não, na verdade surgiu como uma possibilidade de trabalhar no que eu acreditava. Ao longo da universidade eu identifiquei a advocacia pública como uma vertente interessante de trabalho e o concurso público foi uma decorrência do acesso a essa atividade.
Então, acabei tentando os concursos para me dedicar ao assessoramento da administração pública. Aí, nesse sentido, foi uma identificação. E a carreira de professor, onde é que se encaixa em tudo isso aí? Surgiu justamente da minha atividade. Quando eu tomei posse, eu fui designado inicialmente para Rondônia e lá, como eu disse, assessoramento jurídico. E eu percebi que a atividade de parecerista era muito pouco efetiva na transformação da realidade. Então, logo no início da minha atividade, eu passei a prestar assessoramento, inclusive dando aulas para os servidores que recebiam os meus pareceres e às vezes tinham dificuldade na concretização das minhas recomendações. Isso foi ganhando corpo, eu comecei a dar aula na localidade para outros órgãos e assim, foi um contínuo desde então. E é uma carreira também que exige muito, né? Sim. Não é simplesmente o fato de estar ali numa sala de aula, tem toda uma preparação antes, né, professor? Sem dúvida. Eu costumo dizer que a atividade de professor é a atividade que mais nos desafia. Você está constantemente sendo testado ali pelos alunos e pela necessidade de se manter atualizado e se manter interessante. Porque eu acho que quando você dá aula, você precisa inicialmente cativar quem está sendo orientado. Então, eu procuro sempre nas minhas aulas trazer uma contextualização prática dos problemas que eu estou narrando para que o aluno se mostre interessado com o que está sendo falado ali. E é interessante isso, né? O senhor traz então as questões do dia a dia para dentro de sala de aula para poder dar aquele molhinho melhor ali para a aula, é isso? Exato. O direito administrativo, e eu tentei passar isso no nosso curso, ele está mudando muito. A gente fala hoje na transformação do direito administrativo. O professor Carlos Ari Sundfeld fala até da transformação daquele direito administrativo tradicional para o direito administrativo dos clipes e negócios. Então, essa contextualização com os problemas concretos, tanto da sociedade como da administração, é essencial para que o estudante entenda o estado atual do direito administrativo. E é uma área que tem muitas questões ali peculiares, né, professor? Sim. Sim. Eu, por exemplo, hoje estou cedido para a Presidência da República numa força-tarefa chamada Programa de Parceria de Investimentos. E nesse órgão, a gente cuida da celebração de contratos de grande vulto de concessões e parcerias público-privadas. E eu percebo que, projeto a projeto, iniciativa a iniciativa do Poder Público Federal, as dificuldades elas são da mais variada ordem, do ponto de vista da instrução do processo, do acesso do financiamento e até mesmo do convencimento do investidor estrangeiro da segurança jurídica do nosso ordenamento. Isso se adapta também, professor, aos municípios, estados, ou é muito diferente dependendo de para onde se faz essa licitação, esse contrato? Olha, quanto menor o ente, a gente sente uma dificuldade prática maior dos setores responsáveis por conduzir esses processos. Mas, a despeito disso, eu acho que a capacidade de operacionalização está sendo influenciada, inclusive, por um fator indutor do Poder Executivo Federal. Hoje, existe uma rede de compras públicas que era do antigo Ministério do Planejamento e hoje Ministério da Economia, que está sendo acessada pelos estados e municípios. E ao fazer adesão a essa rede nacional, os estados eles acessam toda uma sorte de ferramentas e sistemas do governo federal que são disponibilizados gratuitamente para os estados e municípios. Então, isso já é uma vantagem muito grande. E tem profissional preparado em todos os lugares, professor? O senhor sente isso quando o senhor anda por aí? Olha, o direito acaba que se tornou uma faculdade, uma profissão muito visada pelos estudantes. Então, houve uma explosão no passado recente de muitas universidades. E o concurso da OAB, o concurso da Ordem, ele acaba sendo uma seleção natural dos bons profissionais. Além disso, além da necessidade de passar no exame da ordem, a gente percebe que os profissionais eles ainda precisam galgar um pouco mais de experiência e expertise técnica para atuar nos campos mais específicos. Então, mesmo no universo das contratações públicas, o que a gente pode perceber ainda é um déficit de profissionais especializados no fino trato da matéria. Assim. Eu acredito que a gente ainda precisa de profissionais com mais gabarito nos assuntos mais específicos.
E nesse ponto, a aula do senhor do Saber Direito vai ajudar muita gente a entender o que se fala, né? Eu espero que sim. Assim, meu objetivo foi contextualizar o moderno processo de compras públicas, destacando que hoje não se fala mais de um procedimento meramente formalista, mas voltado para o atingimento da finalidade do interesse público. Então, eu quis dar esse toque de modernidade do processo de contratação para dizer que não basta simplesmente ler a lei, tem que estar contextualizado com os princípios constitucionais. Professor, agora falando de uma forma geral no direito, quais são as suas maiores influências? Olha, falar de influências aqui no Supremo Tribunal Federal é algo muito interessante porque nós temos grandes influências aqui na própria Corte. Então, o ministro Moreira Alves, para mim, é uma grande influência. Eu tenho verdadeira admiração pela obra dele. E no âmbito do direito administrativo, eu tenho uma influência muito grande que é o Celso Antônio Bandeira de Mello. Eu acho que ele contribuiu grandemente pela fundação do direito administrativo brasileiro e, mais modernamente, pelo professor Carlos Ari Sundfeld. Ele tem inaugurado essa visão que eu comentei antes do direito administrativo moderno. Então, acho que aqui no STF, o ministro Moreira Alves, sem sombra de dúvida, é um grande especialista, uma grande fonte de inspiração. E no direito administrativo, o professor Celso Antônio e o Carlos Ari Sundfeld. Bom, a gente vai fazer uma rápida pausa no nosso bate-papo aqui. Nós vamos ao intervalo, Saber Direito Profissão. Volta daqui a pouco. Até já. Estamos de volta, hoje com o professor de Direito Administrativo, Daniel Barral. Neste segundo bloco, vamos falar sobre mercado de trabalho nesta área e saber quais são as possibilidades para quem se especializa no assunto. Carreira em Direito Administrativo. O direito administrativo rege as atividades do ponto de vista jurídico na administração pública. Quem buscar essa área vai lidar com assuntos como estrutura e controle da administração pública, licitações, contratos, parcerias, dentre outros. As opções de mercado de trabalho estão nos escritórios de advocacia, nas grandes empresas, na administração pública e nas universidades. Nesse caso, mestrado e doutorado geralmente são requisitos. O ingresso nessas profissões depende da experiência, de um bom currículo e, no caso de serviço público, de passar em concurso, que tem no direito administrativo uma disciplina exigida em cargos de nível superior. A remuneração depende da experiência, mas, em média, o ganho mensal inicial passa de R$ 3.300. Professor, quando a gente fala em direito administrativo, quais são as principais oportunidades aí no mercado de trabalho? Olha, Flávia, essa pergunta é bastante interessante porque eu acho que a reforma do direito processual acaba abrindo uma possibilidade muito grande, muito atual para os operadores do direito. Até pouco tempo atrás, quando eu estava na universidade, se falava muito do contencioso no processo civil. Era o contencioso para o qual nós nos preparávamos para trabalhar. Hoje, com o sistema multiportas de justiça, ou seja, com a possibilidade de ter justiças por meios alternativos de solução de conflitos, há cada vez mais um campo grande de atuação nas arbitragens, nas mediações, nos procedimentos extrajudiciais. Então, eu acho que o profissional hoje, que está saindo da universidade ou recém-formado, que procura uma especialização nessa capacidade, nessa competência, terá um mercado de trabalho muito grande nos próximos anos. Eu acredito firmemente nisso. E onde é que é melhor procurar um início de carreira aí? Setor público, setor privado? Olha, o setor público realmente, nos últimos anos, não acredito que terão muitas oportunidades assim. Nós passamos recentemente por uma dificuldade conjuntural grande e o cenário não é de abertura de muitos concursos públicos. Mas, a despeito disso, aquele que acredita, como eu acreditei no início da faculdade,
pela carreira pública, terá sempre espaço. As carreiras de Estado, elas podem até passar por um período de entre-safra, digamos assim, de concursos públicos, mas logo dentro em breve teremos uma renovação de quadros. Na Advocacia Geral da União, por exemplo, que eu integro, nós temos uma deficiência já grande. O último concurso da minha carreira específica, Procurador Federal, foi de 2013, então, dentro em breve, nós devemos ter alguma novidade por aí. E não dá para esperar anunciar o concurso para começar a estudar, né, professor? Tem que estar se preparando sempre na expectativa, né? Sem dúvida. A preparação é contínua para quem estuda para concursos públicos e, nesse sentido, eu recomendo que comece desde já, pegue nosso último edital, faça um estudo dirigido, porque são 4 carreiras dentro da Advocacia Geral da União e sempre existe uma oportunidade aí que pode aparecer a qualquer momento. Bom, vou aproveitar a perguntinha que o Kaique fez no primeiro bloco para repetir ela para o senhor agora nessa área de setor público e privado. O que o estudante deve ter em mente para saber se ele tem o perfil de trabalhar no setor privado ou no setor público? Eu acho que havia uma discrepância maior entre as atividades há um tempo atrás. Quando a gente pensava nas diferenças de atuação, nós imaginávamos o setor privado mais dinâmico, com maior flexibilidade de trabalho, e o setor público um pouco mais atrelado a uma rotina mais burocrática. Eu acredito hoje que, como eu estava comentando antes, que o setor público ele está se dinamizando. Então, até essa diferenciação que era mais nítida entre os polos, eu acredito que está cada vez sendo minorada, e hoje a gente tem um setor público muito mais dinâmico para aqueles que procuram esse perfil dentro da administração pública federal, especialmente. Bom, o senhor trabalha nessa área de consultoria, ajudando os entes federais a resolver sobre compras, sobre licitações, contratos. Quais são os maiores desafios para o profissional do direito que atua nessa área? Sem sombra de dúvida, eu acho que é a capacidade de relacionar diversos saberes. Como eu disse, o direito administrativo está mudando rapidamente e na época da minha faculdade você tinha que entender o direito. Hoje você tem que relacionar a ciência do direito com diversas outras ciências, a economia, a administração, às vezes um toque empresarial. Então, quando falamos hoje do moderno processo de compras públicas, nós temos que ter a habilidade de assessorar o gestor nessa interdisciplinariedade do processo administrativo. Então, é um desafio, inclusive, de dialogar com diversos saberes de diversas especialidades. E é sempre importante ter esse tipo de assessoria jurídica, até para evitar problemas? Os profissionais do direito são muito demandados, professor? Sem dúvida nenhuma. Hoje, depois, inclusive, da alteração da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que foi alterada pela Lei 13.655, o administrador ele assume um papel de primazia na tomada de decisão. A gente viu, no passado recente do direito administrativo, uma elevação muito grande dos órgãos de controle. E se falava até do apagão de canetas. Os gestores eles não queriam decidir com medo da responsabilização. Ano passado nós tivemos a alteração da lei que trouxe para o direito administrativo uma possibilidade de maior concretização das políticas públicas. Então, nesse cenário de retomada da caneta, digamos assim, pelo administrador, cada vez mais a gente precisa de um advogado que esteja ali ao lado dele para assessorá-lo nesse processo decisório. Então, sem sombra de dúvida, o advogado aí é essencial para o gestor bem intencionado que quer concretizar políticas públicas. E no curso o senhor fala sobre licitação, processo de contratação. Sim. A que o profissional do direito ele tem que estar bem atento ali para poder assessorar o gestor na área? Exato. Na verdade, o conhecimento detalhado da legislação, entendimentos do Tribunal de Contas da União no âmbito federal é primordial que a gente esteja atualizado com a jurisprudência. E como eu disse, com esse olhar multidisciplinar para orientar o gestor no direito do século XXI. Então, direitos fundamentais do processo administrativo, que foi algo que eu comentei no nosso curso, a preocupação com a participação popular do processo decisório. Hoje, o direito administrativo não é mais aquele da decisão tomada no gabinete. O cidadão ele quer participar, quer legitimar, junto com o gestor, a decisão que é tomada. Então, hoje, o gestor bem intencionado ele precisa se preocupar, inclusive, com a participação, a pluralidade do cidadão no processo decisório. E essa participação popular, ela facilita ou dificulta o trabalho? Quando a gente olha uma visão tradicional do gestor,
ele pensa no atraso que gera no andamento do processo. Mas a minha visão é que, ao pluralizar o debate, ao trazer o cidadão para junto do gestor e fazer com que seja uma decisão dialogada, conversada, isso gera segurança, inclusive na defesa do ato no judiciário. A gente sabe que hoje há um nível excessivo de judicialização das políticas públicas, mas no momento em que o processo é bem instruído e a população ela entra no processo decisório e auxilia no processo de tomada de decisão, eu acho que isso contribui para a rigidez do ato, para a manutenção da segurança jurídica no final das contas. Bom, nós temos mais uma perguntinha sobre este assunto aqui, desta vez de uma aluna do Rio Grande do Norte, a Felícia França. Vamos ver. Professor, você acredita que para o profissional o processo licitatório visa escolher uma proposta mais vantajosa apenas financeiramente? Você seguiu por esse caminho? Professor, o que dizer para a Felícia? Oi, Felícia, obrigado pela sua pergunta. Na verdade, no nosso curso, eu comentei sobre a mudança do eixo do processo licitatório. Em 2010, nós tivemos uma alteração no artigo 3º da Lei 8.666, que alterou o eixo justamente do processo decisório, inserindo uma nova competência, uma nova finalidade do processo de licitações, que é o desenvolvimento nacional sustentável sob as suas 3 vertentes. Sem querer me alongar muito na explicação, porque você vai poder ver no nosso curso, não, o processo decisório da licitação, as finalidades da licitação agora impõe do gestor uma contratação que seja, ao mesmo tempo, mais vantajosa do ponto de vista financeiro, mas também iluminada pelo desenvolvimento nacional sustentável. Então, há uma necessidade de compatibilizar essas 2 finalidades. E se quiser saber mais, assista ao curso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Professor, o senhor falou aí sobre algumas alterações na legislação. Essa é uma área que a legislação está sempre em constante atualização? Como é que é? Sem dúvida. A capacidade de alteração das legislações pela sucessão de fatos é muito grande e acaba que hoje a nossa legislação está fragmentada e defasada. Existe um PL, o PL 6814, em trâmite no Congresso Nacional, que procura dar nova sistemática ao sistema de compras públicas. Eu acho que hoje, do jeito que está o ordenamento, nós temos dificuldade, inclusive, de compatibilizar as diferentes modalidades, as modalidades extravagantes de licitação. E a Lei 8.666 é um recorte hoje, né? Existe um levantamento que foi feito que, nos últimos anos, a Lei 8.666 já foi alterada mais de 80 vezes. Então, são muitas alterações. E como é que fica o profissional do direito que quer estar ali atualizado, sabendo para que caminho seguir, com tantas alterações assim? A atualização tem que ser constante, realmente. Isso sem contar as mutações do texto que são produzidas pela interpretação dos tribunais. Então, além das alterações propriamente ditas no texto, nós temos que estar atualizados com as interpretações que muitas das vezes inserem elementos acessórios na interpretação. Então, realmente é um desafio e a única solução é se manter realmente atualizado constantemente. Pois é, e para manter essa atualização ali, onde buscar informações, professor? Olha, eu recomendo, se por um lado a atualização é importante, por outro a doutrina é muito vasta nessa seara, na seara de licitações e contratos. Além disso, nós temos os sites dos tribunais que hoje têm uma consulta muito facilitada pelos recursos tecnológicos e cursos especializados. Eu acho que há necessidade de congregar esses 3 elementos para conseguir se manter a par das atualizações. E quais são os autores aí importantes nessa área? O senhor pode citar alguns Sim. para facilitar a vida do estudante que está nos assistindo? Olha, eu acho que há nomes consagrados no setor. Marçal tem Filho, o professor Marçal tem Filho, o professor Jacobi, são 2 grandes píncaros da doutrina administrativa, especificamente para licitações e contratos. E nós temos outros que eu acredito que são da nova safra. Eu citei no nosso primeiro curso o professor Egon Bockmann Moreira, e o professor Fernando Vernalha Guimarães tem um livro excelente sobre licitações e contratos, que eu deixei a referência no início do curso. E outros, eu gosto também muito da doutrina do professor Rony Charles, um advogado da União, que tem obras publicadas no setor. Enfim, temos diversos autores que tratam muito bem da matéria no Brasil.
Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu sei que o senhor já falou de tudo um pouquinho aqui, mas quais são as dicas finais para quem está nos assistindo, se interessou mais pelo tema aqui? Olha, licitações e contratos é um tema que eu considero extremamente cativante, porque ele aborda um processo que é vivo. É um processo e que, se bem trabalhado, ele concretiza as finalidades da sociedade. Então, eu recomendo a leitura das obras especializadas, o acesso ao site do Tribunal de Contas da União é uma importante fonte de consulta e se for interessante, existem sites especializados na internet que possuem materiais atualizados sobre o assunto. E o que o senhor diria para quem ainda não sabe qual caminho seguir ali no direito para poder conquistar para o direito administrativo? Olha, o direito administrativo hoje é um direito que não se restringe à administração. Então, eu recomendo a leitura dos livros do Novo Direito Administrativo, como eu comentei. Recomendo a leitura principalmente do professor Egon Bockmann Moreira. Eu acho que ele tem abordado esse novo direito administrativo. Gustavo Binebon também tem livros bem interessantes sobre o direito administrativo. Enfim, eu sou um apaixonado, espero que vocês se apaixonem também pelo direito administrativo. E que consiga um lugar no mercado de trabalho, né? O que pode ajudar aí nessa reta final para a pessoa que já vai buscar um lugar ali no mercado de trabalho na área de direito administrativo, além de estar sempre se especializando e de estar sempre ali se atualizando? Olha, eu tenho visto, inclusive lá na Presidência da República, dos advogados que assessoram, às vezes, as empresas em grandes projetos de infraestrutura e dos CEOs, enfim, com que a gente tem conversas, no sentido de que o advogado precisa conhecer o problema do seu cliente. Ele precisa se irmanar nas dificuldades do cliente e ser uma ponte entre o direito e os problemas práticos das empresas e das atividades. Então, aquele advogado que quer manter um conhecimento estanque do direito, esse eu acho que ele não tem um grande mercado. Então, minha dica é: conheça em profundidade os problemas do seu assessorado, seja no âmbito público, seja no âmbito privado. Esse é o bom advogado. E para conhecer os problemas aí, a pessoa precisa começar a trabalhar ali na prática, né? Sim. Como é que é esse primeiro passo aí para conseguir abrir ali um espaço? A pessoa consegue um estágio? É fácil, professor, nessa área? Olha, no âmbito da Advocacia Geral da União é fácil, é onde eu atuo. Você pode procurar, nós publicamos editais constantemente à procura de pessoas com esse perfil, com esse interesse. E eu acredito que no âmbito da iniciativa privada também seja. Basta procurar aqueles bons escritórios, e aí especificamente no âmbito de infraestrutura ou no âmbito do direito administrativo, que você começa a ter um pouco mais de contato com a realidade. Bom, professor, muitíssimo obrigada pela entrevista aqui. Imagina, eu que agradeço. Obrigado. A gente fica por aqui, mas você pode continuar com a TV Justiça na internet, pelo nosso site ou no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial. Obrigada pela companhia. Até a próxima.